Olá, bem-vindo a mais um Cult Mix Vídeo, Celso Moraes F. aqui. Este é o segundo da série sobre pessoas que deveriam ter dado certo na vida e não deram, apesar de ter inegável talento. E antes que alguém entenda errado de novo, eu estou falando de sucesso financeiro, comercial, ter dinheiro, essas coisas, tá? Se você tem aí alguns amigos que adoram o seu trabalho, você já é um sucesso, etc e tal. Não é por aí que eu tô falando. O paulistano Luiz Carlos Girassol Tiqueto, poeta, escritor, artista plástico, produtor e apresentador de web rádio e editor artesanal. O apelido kafkiano de Barata surgiu em função de um site cultural de grande prestígio criado em 1997, como veremos adiante, e nos primeiros anos do século XX se tornou uma referência dentro do mundo do rock e da poesia. Filho de família pobre de italianos, quando garoto era muito tímido e sua maior e preferida companhia eram os livros. Como não possuía dinheiro para comprar livros ou discos, era rato frequente das bibliotecas públicas, onde conheceu os clássicos como Machado de Assis e Aldous Huxley, e em casas de amigos escutava discos de rock. Começou a trabalhar aos 14 anos como office boy, conhecendo a São Paulo que poucos conhecem, especialmente na noite paulistana, em locais que não são para todas as pessoas. Ali conheceu a música e a poesia do estadunidense Lou Reed, figura fundamental no desenvolvimento da poesia do próprio Tiqueto. O quarteto fantástico de sua formação se completou com Augusto dos Anjos, Rimbaud e Baudelaire. Foi um monte de coisa, desde bancário, escriturário, a promotor de eventos e agitador cultural numa época em que a palavra agitador não tinha a conotação que tem hoje. O primeiro livro, mimeografado, apareceu em 1981, intitulado Arquiloco, em homenagem ao poeta e soldado grego Arquíloco de Paros. Recebeu críticas positivas do jornal Diário Popular. No ano seguinte, conheceu sua primeira esposa, com quem teve 2 filhos. No tempo de casado, foi desenhista mecânico, projetista de brinquedos e embalagens e dono de uma escola de informática, deixando de lado a escrita, que só retomou em 1996. A partir daí, produziu muito para tentar recuperar o tempo perdido, tarefa que hoje ele sabe ser impossível. Em 1999, morou 1 ano em Belém do Pará e tomou contato com uma cultura muito forte, cheia de contrastes. Nessa época nasceu o apelido Barata e o provocativo, irrequieto e determinado artista Barata Tiqueto. De volta ao São Paulo, o sucesso do seu site A Barata, que teve divulgação na TV Cultura, levou o Tiqueto a virar promotor de eventos que envolviam as suas 2 maiores paixões, rock e poesia. Casas noturnas, bares e ginásios foram palcos de eventos promovidos por ele. Criou revistas impressas e em xerox bem ao estilo dos fanzines. Em 2001 começou a trabalhar como manager da histórica banda Patrulha do Espaço e produziu o EP Ponto Compacto. As memórias desse tempo foram registradas no livro Patrulha do Espaço no Planeta Rock, lançado em 2012. Em 2004, depois de 22 anos, chegou ao fim de seu primeiro casamento, seguiu-se um período de relacionamentos conturbados que renderam muitos poemas e textos em prosa. No final de 2009, conheceu sua atual companheira Isabel, com quem se casou oficialmente em 2016. Em 2010, Barata criou toda a concepção de uma ópera rock, Vitória, ou A Filha de Adão e Eva, composta de um libreto contendo prólogo, 31 cantos e epílogo, e mais um CD com a interpretação teatral da obra com um elenco de 18 vozes. A produção musical ficou a cargo de um conhecido nome do rock progressivo brasileiro, Amir Cantuzio Jr., com quem Barata faria mais outros 2 trabalhos em 2013 e em 2015. Sem nenhum apoio das editoras tradicionais nem da grande mídia, a produção de Vitória levou o artista a criar a editora Barata Artesanal, nascida oficialmente no dia 20 de outubro de 2010, que editaria muitos livros do próprio Tiqueto e de outros autores. Com a bibliografia do próprio editor e pegando encomendas as mais variadas, a editora Barata Artesanal tem cerca de 100 livros em seu portfólio em qualquer tiragem a partir de 10 exemplares. Todo o trabalho da editoração à montagem final do livro, costura e colagem é feito de modo 100% manual, concedendo a cada exemplar do livro um quê de personalização impossível de ser conseguido em qualquer esquema tradicional de editoras. Para o conceituado site Whiplash.net, focado em música, Barata já escreveu uma longa série de artigos com opiniões e resenhas de CDs, DVDs e shows de vários nomes do rock brasileiro e estrangeiro. Barata Tiqueto já escreveu 13 livros de poesia e 12 de contos, crônicas, ensaios e até uma autoficção chamada Barata, 40 anos de sexo, poesia e rock and roll. Teve projetos mais ambiciosos como PI 2, Politicamente Incorreto ao Quadrado, com a participação de escritores e artistas plásticos de vários países, inclusive Celso Moraes F. do Brasil, que participou em 2 edições, edição 5 e edição 6.
Mas nem só de livros vive esse humano com o apelido de artrópode. Em 2008, Barata recebeu um convite para produzir e apresentar programas em uma web rádio. Desde então, Barata passou por várias dessas empresas, sendo que entre 2011 e 2012 criou um projeto próprio com o intuito de fazer algo diferente do esquema que seguia os antigos padrões das rádios tradicionais. Nasceu assim a KFK Web Rádio, com o slogan Rádio que toca ideias, havendo espaço para poemas, músicas que nenhuma outra rádio tocaria, sorteio de livros e CDs, como os da banda Santo Veneno, que eu ganhei num sorteio, banda que também merecia ser mais conhecida do que é. A Web Rádio teve algumas pausas até sua parada definitiva devido à falta de apoio financeiro, já que Tiqueto sempre foi um exército de um homem só. Em 2013, publicou o livro O Poeta e Seus Espelhos, ou 101 Poemas em 90 Dias, que eu tenho e cujo melhor poema, na minha opinião, é The Funeral of Tears. No final de 2016, Barata começou a pintar, algo que sempre achara impossível. Em 3 meses, pintou mais de 80 quadros com materiais inusitados, como tinta látex de parede sobre papelão, chamando a atenção pelos temas polêmicos retratados nas telas. Aí vem aquela questão de sempre, por que cargas d'água esse cara, mesmo atuando em tantas frentes e fazendo tantas coisas diferentes e fazendo uso das redes sociais, embora de vez em quando surte com as bobagens que vê e abandone essas redes, tendo por algum tempo inclusive canais no YouTube como Rock and Poetry e Almanac do Polvo, não é um nome conhecido do grande público. Tem gente que afirma ser por causa de seus temas polêmicos e pelo linguajar cru e direto que emprega em sua poesia e em sua prosa. Argumento esse que é uma grande bobagem, porque, entre tantos outros, Charles Bukowski, por exemplo, tem um estilo similar e virou arroz de festa. Pelo que conheço do Luiz Carlos em vários anos de convívio virtual e muitas horas de conversa sobre os mais variados assuntos, e se é que alguém realmente conhece alguém, minha teoria, e repito, é uma teoria minha, mas vejo muito sentido nela, é algo que conheço bem por ter vivido mesmo ao longo dos anos. Em primeiro lugar, Barata não tem paciência com gente idiota, com alienados, com hipócritas. Em segundo lugar, ao contrário do citado Bukowski, que fez concessões e apertou a mão de gente que ele diz desprezar, esse brasileiro não puxou o saco das pessoas que poderiam ter alavancado sua carreira. Manteve a dignidade, mas sacrificou o sucesso financeiro, abrindo mão de ser um queridinho da mídia porque os canais oficiais têm medo de entrevistá-lo, porque sabem que ele vai falar a verdade sem filtros nem papas na língua. E afinal de contas é isso que é a verdade, porque se você eufemiza tudo, já não é a verdade que está ali, mas outra coisa. Dando murro em ponta de faca, sendo abandonado no meio de projetos por pessoas que não tinham real compromisso e, acima de tudo, sem contar com patrocínios ou apoios financeiros de quem quer que seja, segue o Barata escrevendo, publicando por conta própria, produzindo, e para quê? Por quê? Por que não desiste? A resposta ele mesmo deu certa vez no editorial de seu site Almanac do Polvo: o dia em que parar de criar, estarei morto, mesmo que vivo. Todos os contatos com Barata Tiqueto e sua obra estão no comentário fixado. É isso aí. Espero que tenha gostado.